Queridos, vamos dar continuidade ao nosso culto. Quem já tem se sentido abençoado aí por estar aqui? Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Queridos, os planos de Deus e os planos dos homens. Os planos de Deus e os planos dos homens. Todo início de ano, as pessoas param para planejar, para ver o que deu certo no ano que passou, e para planejar algo que elas querem alcançar no ano que virá. Planejar é um ato natural do ser humano, porque a disposição de planejar, ela foi colocada em nós pelo próprio Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de um Deus planejador. Então nós lemos ali em Jó 42, versículo 1 e 2, Jó declarando que ele sabia que Deus tudo podia e que nenhum dos seus planos podia ser frustrados. Ou seja, Deus é um Deus que planeja as coisas. Agora a pergunta é: nós estamos prestes a entrar em 2022, estamos saindo de um 2021 que muitas pessoas estão dizendo assim: graças a Deus que está ficando para trás, graças a Deus que foi 2021, e aí a gente vem com aquela esperança de que 2022 vai ser diferente, de que 2022 vai ser melhor, de que 2022 vai ser mais suave na nave. Mas será que vai? Será que a gente pode ter essa certeza? Ou a gente pode simplesmente ter essa esperança? A gente pode desejar, a gente pode ter esse anseio, né? Não é pecado ter uma esperança, ter um anseio, mas o fato é que nós não podemos cravar, bater o pé e dizer 2022 vai ser muito diferente de 2021. A gente não tem como fazer isso, mas a gente confia que Deus estará conosco para fazer a diferença no meio das batalhas. Só que nós temos que parar para pensar na seguinte situação: assim como nós planejamos aqui na terra, gastamos tempo, investimos tempo planejando coisas da nossa vida, a gente tem que parar para pensar que Deus lá no céu, Ele não está parado somente para receber o nosso planejamento. Assim como você planeja aqui, Deus também planeja lá. E aí corre o risco de muitas vezes o que eu estou planejando de repente não convergir com aquilo que Deus está planejando. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Pastor, os planos de Deus e os meus planos, eles convergem mais ou divergem mais? Existe mais divergência ou mais convergência entre aquilo que nós planejamos aqui e o que Deus planeja no céu? É uma pergunta que a gente precisa avaliar. E eu vou responder para você que existem as duas situações. Existe a situação em que os planos de Deus e os nossos planos, eles convergem, eles entram em plena conexão, em plena convergência, e aí isso é maravilhoso, porque aquilo que nós queremos, Deus também quer, e aí o que a gente quer e o que Deus quer, acontece. Exemplo, pastor, se você vai lá em Marcos capítulo 1, versículo 40, você vai encontrar um leproso. Diz a palavra de Deus que no meio da multidão veio um leproso ao encontro de Jesus, e aquele leproso, ele vem, ele se prostra diante de Jesus, e ele diz ao Senhor Jesus assim: se tu queres, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. O que Jesus responde para ele? Eu quero. Olha só, qual era o plano daquele homem? Qual era o planejamento daquele homem para 2022, lá na sua, vamos dizer assim, na sua época? Ser curado. Ele queria se livrar de uma doença. Ele queria se livrar, irmãos, daquela doença tão terrível, né? Que era a lepra. Então o plano daquele homem era ficar curado, e ele foi ao encontro de Jesus, e para sua alegria, Jesus também queria que ele fosse curado.
E aí ele disse: Senhor, se tu quiseres, Jesus disse: eu quero, então o seu plano se tornará realidade. Irmãos, é maravilhoso quando a gente pensa que isso pode acontecer conosco, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo em 2022. Pode acontecer de que aquilo que eu estou planejando também é plano de Deus, também é projeto de Deus. E quando isso acontece, existe uma conexão, existe uma convergência daquilo que Deus quer no céu e daquilo que eu quero na terra. E aí eu poderia citar muitos outros exemplos, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, que foi lá e tocou na orla de Jesus. O plano dela era ser curada, né? E ela foi curada. Assim, muitos outros exemplos temos na Bíblia, de que nos mostram que existe muitas vezes uma conexão. Só que eu gosto de observar, quando existe esse tipo de situação, a postura de vida da pessoa que planejou. Isso é muito importante, porque a gente pensa assim: poxa, Deus queria, a pessoa também queria, mas é importante a gente olhar para a postura de vida da pessoa que desenvolveu aquele plano e que foi um plano abençoado por Deus. Então, quando você pega o leproso, por exemplo, e você analisar a vida do leproso e analisar a vida de outras pessoas que aconteceram, você vai encontrar algumas coisas que é importante ter na minha vida e na sua. Se nós queremos que os nossos planos se encaixem com os planos de Deus, eu vejo que muitas das coisas que às vezes a gente vê na vida dessas pessoas também precisam existir na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero destacar é a humildade. Aquele homem, ele foi muito humilde. Ele buscou o Senhor Jesus com humildade. Ele chegou com humildade. Diz a palavra de Deus que antes de qualquer coisa ele se humilhou, ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele se dobrou diante do Senhor. Ele se apequenou diante de Deus. Uma das coisas que agrada o coração de Deus na vida de alguém que planeja receber algo dele é a disposição de se humilhar, é a disposição de se fazer pequeno diante de Deus, é a disposição de reconhecer que Deus é grande e que nós somos pequenos, é a disposição de reconhecer que Deus é digno da glória, que Deus é digno do louvor, que Deus é digno da adoração, e nós precisamos dar a Ele essa adoração. Então a primeira atitude que eu vejo na vida daquele homem, como um homem bem sucedido, que realizou um plano que foi abençoado por Deus, é a sua humildade. A segunda situação que eu vejo na vida daquele homem, e que talvez precisa ter na nossa vida também, é a perseverança em buscar a Deus, enfrentando problemas, ou apesar dos problemas que está enfrentando. Ou seja, ele era um leproso, ele tinha todos os argumentos do mundo para dizer: não posso buscar. Primeiro, porque a lei me proíbe, a lei judaica proíbe que eu busque, que eu chegue perto de qualquer pessoa, porque se eu chegar, eu posso ser apedrejado, eu posso ser morto, eu posso ser qualquer coisa. Então ele tinha todas as desculpas para dar, para não estar buscando ao Senhor Jesus, considerando também que ele era doente. Mas o fato é que doente, leproso, com várias barreiras a serem enfrentadas e vencidas, ele estava buscando a Deus. Leproso, mas buscando ao Senhor. Leproso, mas adorando ao Senhor. Queridos, se nós queremos ver planos de Deus realizados na nossa vida, nós não podemos permitir que os nossos problemas sejam maiores que a nossa fé. Amém, igreja? Porque problemas grandes se tornou corriqueiro para todo mundo nos dias de hoje. Então, aquele homem tinha um problema muito grande, mas a fé dele conseguiu ser superior ao seu problema. A fé dele conseguiu suplantar o seu problema. Então, uma característica de uma pessoa que consegue conectar o seu plano com o plano de Deus é a sua fé, é a sua capacidade de crer que Deus vai abençoá-lo se ele não desistir no meio do caminho. E eu quero dizer para você nessa noite: não desista no meio do caminho. Foi difícil 2021? Foi, mas você chegou até o fim. E 2022 pode ser tão difícil quanto. O que Deus vai esperar de você? A mesma fé que você teve em 2021. A capacidade de enfrentar os seus problemas crendo que vale a pena buscar a Deus, que vale a pena se ajoelhar diante de Deus, que vale a pena adorar a Deus, apesar da doença, apesar da dor, apesar da oposição, apesar da perseguição, apesar de tudo.
porque é a sua atitude de estar na presença de Deus que vai fazer com que você saia da presença de Deus sem o problema que você trouxe. Você pode chegar com o problema, mas você vai sair sem o problema. Amém, igreja? Então, uma das atitudes que eu vejo nesse homem é isso. A outra atitude que eu vejo nesse homem é que ele adorou e exaltou a vontade de Deus na sua vida. Ele não chega para Jesus e diz assim, simplesmente, eu quero ser curado. Ele chega para Jesus e diz, se tu quiseres. Naquele momento, ele não chega para Jesus e diz, o que eu quero é isso, Jesus. Ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor pode, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Naquele momento, a vontade de Deus foi exaltada na sua vida. Você quer que os seus planos se tornem realidade com Deus? Quem quer? Exalte a vontade de Deus na sua vida. Exalte a vontade de Deus no seu casamento. Exalte a vontade de Deus no seu namoro. Não sei se aqui tem namorado, né? Acho que não, né? Mas tudo bem. Exalte a vontade de Deus no seu ministério. Exalte a vontade de Deus no seu trabalho. Exalte a vontade de Deus na sua vida em todos os aspectos. Sempre coloque a vontade de Deus acima da sua. Apesar daquilo que você quer e anseia ardentemente, e você entende que é algo legítimo, mesmo assim, coloque a vontade de Deus acima da sua. Eu penso que quando o Senhor contempla uma pessoa que chega com humildade, uma pessoa que chega com fé, perseverando diante dos seus problemas, uma pessoa que chega com o coração que exalta a vontade dele, mesmo passando por dificuldades terríveis, tenha coragem de exaltar a vontade dele. Eu penso que o Senhor olha para esse plano e diz, eu tenho que abençoar esse plano. Esse plano tem que se tornar realidade. Então eu vejo que existem planos que convergem com os planos de Deus, porque existem atitudes na vida das pessoas que planejaram, que tocam o coração de Deus, que mexe com o coração de Deus, que atrai o coração de Deus para si. Mas também a Bíblia nos mostra que existem planos que divergem dos planos de Deus, né? E muitos dos motivos que levam a essas divergências estão relacionados com a disposição do coração do homem em pensar somente mais nas coisas materiais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Gênesis 19, que fala de Ló morando em Sodoma e Gomorra. Estou dando apenas o endereço bíblico para que depois você chegue em casa e dê uma olhada lá. Se eu for abrir aqui, a gente vai ficar aqui até meia-noite. O pastor gosta de pregar, e aí já viu, né? A gente vai embora mesmo. Então, o que acontece? Ló, ele se encantou com Sodoma e Gomorra. Porque, irmãos, se você vai estudar a história de Sodoma e Gomorra, eram as cidades mais lindas daquela região. Os campos eram verdinhos, eram férteis. Quem criava gado, carneiro, cabrito, queria criar ali. Por quê? Porque o lugar era muito bonito, era muito fértil. A cidade era uma cidade atraente, a cidade era uma cidade envolvente, era uma cidade bonita também. Então, no coração de Ló, na sua percepção de prioridade, ele queria, dentro do plano dele, aí eu começo a falar de planos, né? Planos dos homens, planos de Deus. Para ele, o que mais importava dentro dos seus planos era continuar em Sodoma, era continuar em Gomorra. Por quê? Por causa do retorno financeiro, por causa daquilo que ele estava obtendo de material daquela cidade. Só que enquanto ele estava planejando ficar ali, se estabelecer ali, morrer ali, criar todos os seus filhos ali, Deus estava no céu planejando o que para Sodoma e Gomorra, irmãos? Destruição total. É
por isso que às vezes eu digo que os planos nossos se chocam com os planos de Deus, quando nós não entendemos em que parte da história nós estamos vivendo em relação aos planos de Deus. Ló, ele teve uma percepção de prioridade fundamentada no material. Para Deus, a prioridade estava no espiritual. Enquanto Ló estava vendo ali as campinas verdes, o dinheiro entrando no seu bolso, Deus estava vendo iniquidade, imoralidade, perdição, o pecado se proliferando na vida de todo mundo, inclusive na vida de Ló, porque ele não conseguia sair da cidade, mas a cidade não teve mudança nenhuma para melhor, porque ele estava lá. Isso quer dizer que a vida dele não influenciava ninguém, no sentido de conduzir as pessoas a Deus, mas ele, mesmo assim, estava gostando de ficar naquele lugar. O que aconteceu? Deus mandou o anjo tirar a família dele toda de lá, a força. Por quê? Porque Deus, Ele não está preocupado com o que você quer ganhar, Ele não está preocupado com os seus planos financeiros, com o seu bolso cheio de dinheiro. Deus está preocupado com a sua salvação, Deus está preocupado com a sua vida espiritual. E se Ele está te vendo num ambiente de pecado, se Ele está te vendo num ambiente de perdição, por mais que aquele ambiente seja um ambiente cheio de coisas que aparentemente são boas, Deus não vai te deixar ali. Deus não vai te deixar ali, porque se aquele ambiente é um ambiente que vai te corromper, que vai te levar para longe dele, Deus entra com um plano diferente do seu. E aí os planos se chocam, os planos se tornam divergentes, vamos dizer assim. Também temos ali em Lucas, capítulo 12, versículo 18. Esse eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Lucas 12, Lucas 12, 18. Lucas 12, 18, aqui Jesus está contando uma parábola sobre um homem que enriqueceu muito. Pelo jeito ele trabalhava com lavoura e ele enriqueceu muito. Então olha só, acompanhe com a sua Bíblia aberta aí, diz assim: e disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Isso aqui é um planejamento, irmãos? Sim ou não? É um planejamento? É um bom planejamento, Vitor? O cara vamos dizer assim, é multimilionário, produtor de grãos, produziu muito, e ele não tinha mais aonde recolher os seus grãos, e ele disse: não, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esses celeiros, e farei outros maiores, e aí vou guardar tudo que eu tenho, e aí vou dizer à minha alma: alma, tens muitos bens em depósito, come, bebe, descansa, folga. Você consegue ver alguma coisa pecaminosa na atitude desse homem? Pastor Lucas, consegue ver alguma coisa pecaminosa? Parece que é uma atitude normal de um trabalhador. Porém, olha só o versículo 20, quando Deus entra em cena. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, esta noite você vai morrer. E o que você guardou, quem que vai usufruir? Aquele homem, ele pensou, ele planejou tudo para a sua vida financeira, só que ele se esqueceu que ele era um homem mortal,
Ele se esqueceu de cuidar da sua vida espiritual. Enquanto ele estava planejando uma coisa, Deus planejou outra. Quantas pessoas, irmãos, planejaram muitas coisas e não conseguiram realizar porque morreram antes? Já parou para pensar nessa estatística de pessoas que planejaram, e aí elas acharam que elas iriam realizar, porém fatidicamente elas morreram. Qual é a reflexão que isso tem que nos trazer nessa noite? A reflexão é que nós não podemos planejar a nossa vida sem nos colocarmos na dependência de Deus. Nós não podemos achar que vamos fazer, acontecer isso ou aquilo outro sem nos colocarmos na dependência de Deus. Mas o texto que eu quero que você abra, que a gente vai meditar nessa noite, está lá em Gênesis 22. Agora eu peço que todo mundo abra a Bíblia em Gênesis 22. Eu dei essa introdução para os irmãos entenderem um pouco sobre o plano de Deus, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 22, que fala exatamente daquele momento quando Deus, ele chama Abraão e manda Abraão sacrificar o seu Isaque. Então um texto assim que é bastante chocante, e eu quero que você leia comigo esse texto. Gênesis 22. Então diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abaldoou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Queridos, 2022 será uma nova etapa para mim e para você. Esse momento na vida de Abraão foi uma nova etapa para ele. E nós todos precisamos ter no coração o desejo de recomeçar bem uma nova etapa com Deus. Quem quer recomeçar bem uma nova etapa com o Senhor? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, se você quer recomeçar bem a nova etapa da sua vida com Deus, a exemplo do que aconteceu aqui, a primeira coisa que você deve fazer é permaneça firme no plano de Deus, mesmo quando o plano de Deus interferir negativamente nos seus planos pessoais. Vou repetir: permaneça firme no plano de Deus, mesmo quando o plano de Deus aparentemente interferir negativamente nos seus planos
pessoais. Quantas pessoas eu ouvi 2020, 2021 dizendo assim: puxa, eu planejei tanta coisa, eu não pude fazer. Eu planejei viajar para tal lugar, não deu. Eu planejei um emprego, fui demitido. Eu planejei isso, não deu certo. E aí a gente pergunta: mas qual foi o plano de Deus? Qual foi o plano de Deus? A Covid? Mas a Covid foi Deus que criou? Mas se Deus só permitiu? Para mim, irmãos, seja uma ação determinativa de Deus ou uma ação permissiva de Deus, para mim tudo é plano de Deus, porque Ele deixou acontecer. Aconteceu a Covid, aconteceu a pandemia. E qual foi o plano de Deus? Em muitos lares, colocar pais e filhos um na frente do outro e fazer com que eles parassem para conversar, fazer com que eles parassem para se ajustar, para se perdoar, aproximar pessoas que dentro de casa às vezes só se viam de relance. Só que quando veio a pandemia, o fulano queria estudar, não podia, o fulano queria trabalhar, não podia. O que eles tinham que fazer? Encarar um ao outro. Houve muita reconstrução, houve muita cura, houve muita restauração. Por quê? Porque no meio de uma situação aparentemente negativa, Deus estava trabalhando situações profundamente positivas. Quando a gente olha para a vida de Abraão, nesse pedaço da vida dele, em que Deus pede o sacrifício do seu único filho, que ele demorou 100 anos para gerar. Imagina um velhinho de 100 anos, que com 100 anos de idade gera o seu filho, e aí quando aquele filho já está com uma certa idade, Deus pede para ele sacrificar. Talvez no coração de Abraão veio aquele sentimento assim de injustiça. Eu estou passando por uma situação que eu não merecia passar. Eu estou passando por uma situação negativa que eu não merecia estar passando por ela. E Abraão, ele tinha todo o direito de reclamar. Tinha ou não tinha, irmãos? Não vamos ser tão espiritual assim, não. Vamos pensar racionalmente. Ele tinha ou não tinha o direito de reclamar? Mas ele não reclamou. Ele não reclamou. Ele simplesmente enfrentou aquela situação confiando na sabedoria e na bondade de Deus. Sabe aquela situação onde você diz assim: eu não estou entendendo nada, não sei o que está acontecendo, não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que Deus é bom, Deus é sábio, sabe o que está fazendo, e eu preciso descansar nisso e acreditar que Ele vai fazer o melhor por mim. Então, aquele plano que Deus tinha para Abraão ali inicialmente, era um plano que tinha uma cara feia, era um plano que tinha uma cara assustadora, era um plano que, ao invés de trazer alegria, trouxe angústia ao coração. Mas por trás daquele plano, Deus estava trabalhando coisas profundas na vida de Abraão, porque é no meio da provação que nós verdadeiramente crescemos. E muitas vezes o plano de Deus não é ver você próspero na terra, mas é ver você espiritualmente maduro. Espiritualmente maduro. Porque é passando pela prova que você desenvolve virtudes interiores que te amadurecem. É na prova que você aprende a ser perseverante. Sim ou não, irmãos? Você precisa ser perseverante quando tudo está fácil? Não. Você só exercita e aprende a ser perseverante quando tudo está difícil. É no meio da prova que você aprende a ser resiliente. O que é uma pessoa resiliente? É aquela pessoa que apanha, cai, levanta e continua caminhando de novo. Isso faz parte do caráter de alguém maduro.
E Deus queria trabalhar no coração de Abraão, com certeza, a perseverança da fé, a resiliência da fé, mas acima disso ainda, Deus queria trabalhar no coração dele o amor por ele acima de todas as coisas. Porque com certeza Deus viu no coração de Abraão que Isaac estava crescendo demais no seu coração. E tudo aquilo que cresce demais no nosso coração e corre o risco de ocupar o lugar de Deus, pode se tornar na nossa vida um ídolo. E tudo aquilo que é ídolo, Deus quebra. Então cuidado com coisas que muitas vezes você começa a amar demais e não percebe que aquilo está sendo mais amado do que Deus. Então Deus, queridos, Ele espera que eu e você tenhamos a percepção de que muitas vezes o plano que Ele vai colocar diante de nós não é bonito, não tem uma cara bonita, mas por trás dele tem propósitos abençoadores, tem propósitos edificadores, tem propósitos para nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, para trabalhar coisas dentro da nossa vida. Segundo, se você quer começar bem uma nova etapa com Deus, além de você permanecer firme no plano de Deus, mesmo quando aparentemente os seus planos pessoais não foram atendidos, ou estão sendo de alguma maneira colocados em risco, você também precisa estar disposto a sacrificar tudo o que for necessário por amor a Deus. Vou repetir: se você quer realmente ser uma pessoa que vai viver planos realizados com Deus, a exemplo do que aconteceu com Abraão, você precisa ser a pessoa que está disposta a sacrificar tudo que for necessário por amor a Deus. Isaac era aquilo que Abraão mais amava. Qual é a situação que você mais ama hoje? Para pensar um pouquinho. Qual é o teu Isaac? Muitas vezes Deus pode pedir para você sacrificar aquilo que você mais ama, simplesmente para demonstrar amor por Ele. Porque tudo aqui foi uma prova. Tudo foi uma prova. Apenas uma provação. E se 2022 Deus quiser te provar? E se 2022 Deus quiser me provar? Só para saber o quanto nós o amamos, você estará disposto a sacrificar o que for necessário? Porque, irmãos, é fácil dizer eu amo a Deus. Vamos pensar numa pessoa que diz assim: ah, pastor, eu amo ao Senhor. Mas você não vê aquela pessoa na igreja, você não vê aquela pessoa orando, você não vê aquela pessoa abrindo a Bíblia em casa para estar lendo e ouvindo a voz de Deus. Você não vê aquela pessoa tendo prazer em ter comunhão com a igreja do Senhor. Aí você começa a pensar: aonde está o sacrifício por amor a Deus? Não existe. Então, queridos, amor de palavra para Deus não serve. Tem aquela pessoa que diz assim: Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu amo Ele, e eu não preciso provar nada para ninguém. Eu vou dizer para você, uma pessoa que pensa assim está redondamente enganada, porque um amor que só é conhecido no coração por Deus e pela pessoa que tem, é um amor que não influencia ninguém, porque é um amor que não se manifesta em atitudes práticas, é um amor que não se manifesta de forma explícita para inspirar, influenciar, contagiar outras pessoas. Então, por isso que Deus não aceita essa questão de que eu amo a Deus e vou guardar isso no meu coração. Não, eu amo a Deus e eu preciso revelar isso diante das provas da vida. Diante das provas da vida, você vai ter que demonstrar amor a Deus. Diante das responsabilidades, diante dos compromissos de fé, você vai ter que demonstrar o seu amor a Deus. E para isso você vai ter que renunciar a alguma coisa. Sim ou não? Vou dar um exemplo aqui. Sua esposa está doente,
Sua filhinha também? Então, olha só, a esposa está lá, a filha está lá, mas ele está aqui. Ele teve que renunciar à oportunidade de estar com as pessoas que ele mais ama, para poder estar servindo a Deus. Estou usando o exemplo do pastor Lucas, né? Para quem não sabe o que eu estou dizendo aqui, estou usando o exemplo do pastor Lucas. Mas a nossa vida é assim. Então muitas vezes eu simplesmente dizer eu amo a Deus não é suficiente para Deus. Quando o Senhor Jesus chegou para Pedro, depois que ele havia ressuscitado, ele chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas mais do que esses? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: mas tu me amas mesmo, Pedro, mais do que esse? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, já agoniado, ele diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus diz: vai e apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: só de palavra não adianta. Eu quero que você demonstre isso apacentando as minhas ovelhas. Você me ama? Então me sirva. Você me ama? Então desenvolva o ministério que eu te dei. Você me ama? Prove com atitudes práticas. Irmãos, por que a igreja hoje está em muitos apriscos? A igreja está fria, está distante de Deus, porque a igreja não está amando Deus mais do que as coisas do mundo. Essa é a grande verdade. Existe um problema de amor no coração dos crentes. Amar a Deus não tem sido o alvo principal na vida de muitos crentes, de muitos cristãos. Por isso eles não conseguem renunciar, não conseguem deixar coisas importantes para fazer de Deus a pessoa mais importante da sua vida. Então nessa noite, se você quer planos realizados com Deus, esteja disposto a sacrificar qualquer coisa por amor a Deus. Amém? Em último lugar, se você quer começar bem, recomeçar bem a sua nova etapa com Deus em 2022, se você quer realmente que a sua vida seja um sucesso, creia que aquele que fica firme com Deus no tempo da provação será honrado pela provisão de Deus. Então o que eu quero dizer para você, querido, por que eu estou falando tanto de provação? Por que eu estou falando tanto de luta? Porque, irmãos, eu sou um pastor realista. Eu não olho para 2022 de forma romântica. Não, 2022 será o ano da mudança. Não olho assim, irmãos. Eu olho de forma bastante realística. 2022 será um ano de eleição, será um ano difícil, será um ano que, em função dessas coisas todas, a economia do Brasil vai virar uma bagunça. Enfim, será um ano, irmãos, de muitas dificuldades também. Será um ano de provação para mim e para você. Só que fica firme na provação. Abraão ficou firme na provação. E ele chegou até o fim, aonde Deus queria que ele chegasse. E quando ele chegou lá, no ponto indicado por Deus, ele saiu da provação e encontrou a provisão. Porque quando ele estendeu a sua mão para sacrificar o seu filho, Deus bradou do céu, o anjo do Senhor bradou do céu e disse: não faça nada com seu filho, porque eu sei que agora temes a Deus. Aí ele disse o seguinte: olhe para o lado e veja, e havia um cordeiro enroscado com chifres nos arbustos. Ou seja, a provisão estava lá. Ele só precisava chegar até onde a provisão estava. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que a sua provação, ela se encerrará com provisão de Deus.
A provisão que Abraão precisava estava no cordeiro. Tinha um cordeiro lá, e a provisão que ele precisava estava no cordeiro. A tua provisão está no cordeiro. A provisão de cura que você precisa está no cordeiro. A provisão de força, de renovo está no cordeiro. A provisão de vitória que você precisa está no cordeiro. Toda a provisão que você precisa está no cordeiro. E o cordeiro é Jesus. Toda a provisão que eu e você precisamos está no cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que tirou o pecado da nossa vida. Assim como havia um cordeiro lá para ser provedor na vida do servo de Deus, existe um cordeiro que é provedor na minha vida e na sua. Um cordeiro que, diferente daquele cordeiro, não morre mais. Um cordeiro que vive eternamente. E ele tem provisão para mim e para você de dia e de noite. Então eu quero deixar para você essa mensagem. Os planos de Deus, os planos dos homens, muitas vezes convergem, muitas vezes divergem. Nós não podemos esquecer que Deus tem planos proféticos escatológicos sobre a terra. Toda a palavra de Deus ela é profética porque ela traz revelações de Deus ao nosso coração. Mas quando a gente fala profético e escatológico, a gente restringe isso a uma situação, que são os acontecimentos do fim. Então, se nós analisarmos a escatologia bíblica, tudo que Deus planejou, a gente tem que entender onde nós estamos inseridos mais ou menos. Ele planejou a vinda do Messias. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Já aconteceu, irmãos? Já aconteceu, ok. Aí nós caminhamos um pouco mais no tempo escatológico de Deus. E a figueira florescerá, ou seja, Israel se tornará nação de novo. Quando Israel se tornar nação de novo, começará então a geração do fim. É o que a maioria dos estudiosos entendem sobre o entendimento escatológico das Escrituras. Israel se tornou nação novamente em 1948, ou seja, no século passado. Você consegue entender aonde você está inserido hoje, dentro do plano de Deus? Essa geração nossa, ela está num tempo muito, mas muito estratégico, dentro dos acontecimentos finais. Porque se o nascimento de Israel como nação é o início para que comece a ser implantado o princípio das dores e o aparecimento do anticristo e o arrebatamento da igreja, isso quer dizer que nós estamos vivendo um tempo em que muitas vezes nós corremos o risco de planejar muitas coisas e não vamos executar. Sabe por quê? Porque se Deus estiver executando planos escatológicos na terra, de trazer peste, de trazer terremoto, maremoto, inundações na terra, o que vai acontecer? Você vai se frustrar, porque você vai ver inundações, você vai ver pestilência, e aí você planejou tantas coisas, mas de repente não vai acontecer. Por quê? Porque os planos de Deus prevalecem sobre os planos dos homens. Então hoje, planeje a sua vida assim. Senhor, eu quero abrir uma empresa. Senhor, eu quero trabalhar. Mas Senhor, eu quero que tudo isso aconteça debaixo da tua direção. Se for da tua vontade, seja humilde. Coloque isso na presença de Deus, porque nós estamos vivendo um tempo escatológico do fim. 1948, Israel surgiu como nação. Inicia-se então a última geração que antecede o fim, o arrebatamento da igreja, o aparecimento do anticristo. Isso quer dizer que nós que estamos vendo nessa geração vamos ser confrontados com pestilências, com fome, com guerras, com tantas coisas, mas que fazem parte de um plano profético que Deus não vai mudar. Mas pastor, Deus não vai mudar esses planos por minha causa? Não, irmão. Por sua causa, Deus não vai mudar os planos que Ele fez, porque são planos universais, escatológicos, que acontecerão sobre toda a terra. Então por isso,
Você tem que ter a mentalidade de Cristo. Você tem que estar preparado para muitas vezes abrir mão de planos materiais para investir em planos espirituais. Buscar mais a Deus, se ajoelhar mais na presença de Deus, abrir mão de coisas desse mundo que esfriam o teu coração, que esfriam a tua fé. Por quê? Porque se Jesus está prestes a voltar, quem que vai subir? Quem está vivendo de qualquer jeito? Quem está levando Deus na brincadeira? Não, quem está santificando a sua vida. Quem está santificando a sua vida. Nós nunca ouvimos falar, irmãos, na mídia, de tantas pessoas caindo dentro da igreja. Líderes, pastores, cantores, virou uma bagunça. Por quê? Porque está chegando o grande dia em que o Senhor julgará toda a terra. Então é tempo de nós entendermos que para o nosso plano convergir com o plano de Deus, nós temos que estar antenados com os planos de Deus. Temos que entender o que Deus está planejando, para nós não planejarmos algo que vai trazer frustração para o nosso coração. Abraão, ele descobriu a provisão no cordeiro. Essa provisão também é para você. Essa provisão também é para mim. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Vamos orar. Quero que você feche seus olhos. Coloque sua mão no seu coração. Quem entendeu a mensagem que foi entregue aqui nessa noite? Levanta a sua mão. Então coloque sua mão no seu coração nesse momento. Vamos falar com o Senhor, porque assim como você tem planos, Deus também tem. E nós precisamos estar antenados com aquilo que Deus está fazendo, para que nós não venhamos a caminhar numa direção contrária àquilo que Deus está planejando. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, conforme, ó Deus, entendemos à luz da Tua Palavra, nós estamos vivendo, meu Pai, nós somos a geração que passou a existir depois que Israel se tornou nação novamente, em 1948. Nós fazemos parte de uma geração que é reconhecida como a geração do fim, a geração que antecede a volta de Jesus, que antecede o arrebatamento da igreja. Tudo isso foi planejado, isso foi planejado no céu, e tudo isso obedece uma cronologia bíblica, e tudo que foi profetizado tem que se cumprir. Vai aparecer o anticristo, a fé de muitos crentes vai se esfriar, é o que diz a Tua Palavra. Muitos crentes negarão a fé, apostatarão da fé. Quem serão esses crentes, Pai? São aqueles que estão levando tudo na brincadeira. São aqueles, meu Pai, que não estão, ó Pai, levando a sério as revelações da Tua Palavra. São aqueles que estão vivendo, meu Pai, uma vida, ó Deus, de comum acordo com o pecado, com o mundanismo. Meu Pai, quem são aqueles que vão ficar para trás? Aqueles que não se prepararam, ó Deus, para subir. Aqueles que não se preocuparam em santificar, ó Deus, as suas vestes, em santificar a sua vida. Meu Pai, mais do que palavra de consolo, mais do que palavra de encorajamento hoje, nós precisamos de palavra de despertamento espiritual. Precisamos de despertamento espiritual, porque as pessoas estão, meu Pai, se acomodando no pecado, e isso, meu Pai, infelizmente vai levar muitas pessoas para o abismo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós que vamos daqui a pouco entrar num novo ano, queremos entrar neste novo ano, meu Pai, com a certeza de que o Senhor estará conosco, mas também com a responsabilidade de honrarmos a fé, de permanecermos firmes no plano do Senhor, mesmo quando o plano do Senhor pareça ser algo dolorido, mesmo quando o plano do Senhor pareça ser algo que está nos tirando algo precioso da nossa vida. Mas muitas vezes, ó Pai, é por trás de um plano onde aparentemente o Senhor está tirando algo,
é ali que o Senhor está realmente acrescentando algo, é ali que o Senhor realmente está, ó Deus, trazendo, ó Pai, algo tremendo do teu coração para o nosso coração. Deus, abençoa cada vida que veio aqui nessa noite, e que essa palavra venha realmente gerar um despertamento em cada vida, em cada coração, que o Senhor venha reavivar em nós a chama da fé e a chama do amor por Jesus, meu Pai, por Jesus, porque, ó Deus, é dele, por ele, para ele são todas as coisas, e nós precisamos, meu Pai, colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Pai, que nós descansemos na certeza de que o Senhor vai fazer sempre a sua parte, mas que nós possamos nos comprometer em fazer a nossa parte. Abençoa, Pai, todos que vieram a este culto, as nossas irmãs visitantes, e agora, Pai, nos leva também em paz aos nossos lares, e aqueles que vão, ó Pai, ceiar, ó Deus, que essa ceia seja na presença do Senhor, seja um momento de paz, de alegria, de celebração na Tua presença.